Olá, terceiro ano. Agora a gente vai trazer para vocês a 8ª aula de Sociologia, que vai falar sobre o assunto do módulo 8 da apostila de vocês, que é Sociologia do Gênero. Gente, sem entrar em discussões ideológicas e sem polemizar esse assunto de gênero, porque já é bastante polêmico e a nossa intenção não é essa aqui na aula, a gente vai falar sobre como a sociologia, a ciência social, enxerga a manifestação de gênero, tá? Aqui na apostila existe uma definição bem clara de sexo e de indivíduo binário e não binário, né? Os sexos podem ser dois, aqueles que são biológicos, e o indivíduo binário, ele tá dentro da definição de um dos dois, perfeito? Sem a gente pensar em hétero, homo, nada disso. Nós estamos generalizando grupos maiores, tá? Sexo masculino, feminino e o indivíduo binário, que pertence a um desses dois. O não binário, ele vai ter um sexo, um gênero definido por fatos sociais, por convívios, né, por hábitos, certo? A gente vai, inclusive... Na verdade, eu não vou citar. Aqui está citado Bourdieu, mas Bourdieu é um pouquinho polêmico também. Então, nós não vamos entrar em definições mais profundas a respeito de Bourdieu. O que a gente vai deixar bem claro para vocês é que para a sociologia não interessa muito as associações de gênero absolutas, né? Aquelas binárias, como eu acabei de falar. Para a sociologia, o que interessa mais é as relações afetivas que podem surgir num indivíduo, tanto homem como mulher, e que vão definir a preferência de gênero dele. Veja, posição social, né? Aqui menciona bastante isso. Ai, gente, para mim é um assunto extremamente delicado, porque eu prefiro nem falar a respeito de sociologia do gênero. É uma coisa assim bastante complicada, tá? Para a sociologia, para a sociedade, a sociologia, o gênero acaba virando um assunto polêmico e ideológico, tá? Onde um grupo vai dizer que um grupo vai se unir, um grupo conservador vai se unir e vai afirmar que aquelas definições de gênero que não pertencem ao binário, ao grupo binário de indivíduos, né, que está definido entre os dois sexos biológicos de nascimento, ele está corrompendo a própria sociedade e principalmente atacando o núcleo familiar, certo? Isso é uma visão ideológica, tá? Uma visão mais política do que sociológica. A sociológica, gente, como eu disse para vocês agora há pouco, tem mais a ver com a manifestação da afetividade do indivíduo. Tem mais a ver com o encaixe dele, com a persona que ele representa. Eu acho que eu nunca falei para vocês a respeito de persona, porque é uma coisa da psicologia, mas é um papel. Vamos supor, o indivíduo é um ator e na sociedade ele representa um papel independente da natureza dele, que vai se encaixar naquela expectativa que a sociedade faz dele, né? O fulano ou a fulana é conhecido por, né, tal jeito. E ele representa, na verdade, aquele tal jeito. A sociedade conhece ele pela representação dele, que pode ser
motivada por afetividade, pode ser motivada por algum outro gatilho subconsciente, enfim. Nós não vamos entrar nesses detalhes mais profundos. Porém, de acordo com a sociologia, é importante que a gente deixe bem claro que os comportamentos vão variar, mesmo os comportamentos binários, mesmo os comportamentos de sexos definidos, né? Vão variar de acordo com as sociedades, de acordo com o conceito histórico, de acordo com o conceito cronológico, as épocas, percebe? Então, os comportamentos vão variar, tanto masculino como feminino. Eles vão se adequar aos padrões sociais, de acordo com o contexto histórico e cronológico. Outra coisa que é muito importante a gente mencionar é que sempre houve, principalmente na defesa das ideias de Bourdieu, uma dominação. Tanto faz. Na verdade, a apostila vai mencionar uma dominação masculina de padrões, uma dominação masculina, uma dominação masculina secular, que se estende por muitos anos, muitos séculos, na verdade, que determina padrões, que determina comportamentos padronizados, tanto para homens como para mulheres. E a sociedade masculina, né, desde sempre, seria como é que se diz? A força coercitiva para que esses comportamentos se perpetuassem, né? Que eles fossem, como é que se diz? Praticados, percebe? Que fossem padronizados. Então, existe a teoria da dominação masculina, que também é uma polêmica, tem pessoas que concordam, tem pessoas que não concordam, para determinar padrões de comportamento, certo? Padrões de vestimenta, padrões afetivos, inclusive, que na minha humilde opinião não dá para determinar, né? Coração é terra que ninguém pisa. Então não dá para você falar, olha, o homem tem que se comportar desse jeito, tem que gostar de mulher. Eu acho que isso aí é, né, individual, opinião do professor. Cada um tem seu gosto, né? Não adianta a gente ficar padronizando e empurrando goela abaixo alguns conceitos cristalizados, algumas coisas que nós temos como verdade, porque a sociedade determinou. Na minha humilde opinião, o indivíduo é livre. Tanto homens como mulheres são livres. Eles podem decidir o que fazer, certo? Podem decidir assim como se comportar em sociedade. Podem decidir de quem gostar. Tá? Eu acredito que essa cúpula cristalizada de conceitos a respeito de gênero e sexo deva ser desconstruída. Certo? Deva ser desconstruída. Porque ela é, vou até usar um termo que eu li aqui, ela é imantada de selos, de etiquetas, né? de rótulos. E como a gente aprende em filosofia, a gente não pode julgar um livro pela capa. Às vezes o conteúdo não tem nada a ver com a capa. Bom, enfim, isso é opinião minha, tá? Eu estou externando uma opinião minha. O conteúdo não tem nada a ver com a capa. Certo? Gente, o que eu preciso mencionar para vocês? Também as estruturas de poder. Certo? A gente percebe também nas definições de padrões comportamentais uma imposição da estrutura de poder social, da estrutura hierárquica social, certo? Tanto é verdade que no passado, eu acredito que hoje em dia não exista mais clãs que são preferencialmente femininos, né? Assim,
quase na totalidade femininos. E assim, são as mulheres que determinam a ordem das coisas, o nível hierárquico das mulheres é mais alto, percebe? Já houveram sociedades em que os anciões dessa comunidade, os mais velhos, eram mulheres. E eram elas quem determinavam os julgamentos, eram elas que se uniam para aconselhar, para servir de juízes de uma causa interna da sociedade, dessa comunidade, percebe? Então, assim, o padrão de gênero e o padrão de sexo é muito relativo, de acordo com o contexto social, de acordo com o contexto histórico, quais são os fatos que ocorrem na sociedade, e de acordo principalmente com os padrões de tempo, época, e de como é que se diz? De arquitetura, né? De estrutura política, certo? Tem muito a ver com administração. Na minha opinião, os padrões de comportamento em relação a gênero, eles são determinados e são cobrados, são impostos pela estrutura política, a estrutura administrativa, mandatória, a estrutura de autoridade, tá? Tem tudo a ver, na minha opinião, uma coisa com a outra, certo? Gente, esse assunto é polêmico, esse assunto é complicado, assim, sabe, cada pessoa tem sua opinião. Eu na aula tentei ser o mais neutro possível, espero que eu tenha sido, porque eu não tenho a menor intenção de ser mal interpretado por ninguém, certo? Não tenho essa intenção. Definitivamente, o meu posicionamento é completamente neutro. E assim, eu sou, como todo professor de filosofia, a favor da verdade, a favor da justiça, a favor da beleza e a favor da ética. Você não fazer com os outros aquilo que você não gosta que façam com você. E, antes de mais nada, eu prezo pela liberdade. Tanto a liberdade de expressão, como a liberdade de atuação de gênero, né? A definição de gênero cabe ao indivíduo, não cabe à sociedade. É a opinião do professor, certo? Cada um tem a sua. Cuidado com o senso comum, cuidado com as determinações. Isso aí eu estou aconselhando para vocês como meus alunos. Porque às vezes os preconceitos e aqueles rótulos que você já tem desde novo, que você observa na família, na sua própria comunidade, enfim, acabam criando em você alguns anteriores conceitos. Você, na verdade, não conhece o habitué. Você não conhece a rotina desse tipo de variação. Então, hoje em dia, é muito polêmico, é explorado ideologicamente assim, exacerbadamente, certo? A exploração ideológica desse tema, na minha opinião, é exacerbada, é exagerada. Eu acho que se faz muita tempestade em copo d'água, ok? Então, a todos eu desejo bons estudos, meditem sobre tudo isso que a gente falou agora, tentem pensar naquilo que vocês têm cristalizado e questionar. Será que é isso mesmo? Ou o contrário, de repente você formou uma opinião e será que realmente essa opinião que eu formei, fui eu que formei ou eu comprei ela? E eu estou defendendo uma bandeira que de repente não é aquilo que eu concordo internamente. Façam essa reflexão, ok? Gente, novamente, bons estudos e boa sorte para vocês no terceiro médio. E obrigado pela atenção de vocês assistindo a minha aula.